sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Continuando no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo de número 17. As reações das pessoas na cidade de Tessalônica. Diante da evangelização de Paulo, nós vimos a reação dos convertidos, no versículo 4, e a reação dos judeus, dos versículos de 5 a 9. E nós vamos pular agora para o sucesso da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Bereia, Atos 17, de 11 a 13, sucesso e a oposição. Sobre o sucesso nós vimos no domingo passado, versículos 11 e 12, o sucesso de Paulo na pregação do evangelho na cidade de Bereia, depois que saiu da cidade de Tessalônica. E então eles receberam da parte dos judeus que ali estavam oposição. Então esse é o nosso primeiro versículo de hoje, versículo 13, a oposição que fizeram a Paulo na cidade de Bereia, onde ele teve sucesso pregando o evangelho. Vamos ler juntos o versículo 13, todos juntos, sem repetir, uma vez só. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Olha só a maldade desse povo, que não se converteu na cidade de Tessalônica e vieram, se fosse nos dias de hoje, vieram aí em carreata para fazer uma manifestação pública, para excitar as pessoas, manipular as pessoas contra a pregação do evangelho que tinha tido um grande sucesso aí na cidade de Bereia. E aí Paulo, então, diante dessa perseguição, teve o discernimento de Deus de partir da cidade de Bereia. Então, versículos 14 e 15, partida de Bereia. Versículo 14, partida de Paulo. E versículo 15, a chegada de Paulo na próxima cidade, que é a cidade de Atenas. Então, versículo 14, partida de Paulo e de Bereia. Vamos ler juntos. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Então nós vemos no versículo 14 que os recém-convertidos a Cristo da cidade de Bereia, eles então organizaram tudo para que Paulo partisse de lá. Embora Paulo partiu, ficaram ainda, 2 discípulos importantes aí, acompanhando esses cristãos de Bereia recém-convertidos, que foram Silas e Timóteo. Versículo 15 agora, Paulo chegando na cidade de Atenas. Vamos ler juntos. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Então, os responsáveis, os cristãos que se responsabilizaram, os cristãos de Bereia, que se responsabilizaram de acompanhar o apóstolo Paulo em segurança, até a cidade de Atenas, a capital da Grécia antiga, a capital filosófica, onde as ideias que hoje percorrem o mundo inteiro nasceram ali, nos pensamentos de filósofos como Sócrates, como Platão, como Aristóteles. Paulo vai chegar aí nessa cidade, e ele, quando chega ali, ele dá ordem assim aos seus companheiros responsáveis de Bereia, seus irmãos
recém-convertidos a Cristo, que mandassem Silas e Timóteo vir logo encontrar com ele ali na cidade de Atenas. O que está acontecendo aqui no livro dos Atos dos Apóstolos? Nós vimos aqui nesse capítulo 17, vemos em todas as viagens de Paulo. Perseguido numa cidade, ele ia para outra cidade. Ao fazer isso, ele estava obedecendo a orientação de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 23. Vamos ler juntos? Jesus falando: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse é um dos aspectos da perseguição ao Evangelho de Cristo. Tem uma coisa muito interessante. Primeiro nós vamos ver isso existiu na vida dos profetas antes de Cristo, e nos apóstolos e cristãos depois de Cristo, e também no próprio Jesus, tá? No próprio Jesus. Jesus veio à terra com o propósito de morrer na cruz em nosso lugar, de morrer em nosso lugar. Mas muitas vezes antes de chegar a hora de Jesus morrer na cruz em nosso lugar, ele foi ameaçado de morte, ele foi perseguido de morte, ele recebeu atentados de morte. Na própria cidade em que ele foi criado, Nazaré, quiseram jogá-lo abaixo lá de uma montanha, mas diz o texto que Jesus passou no meio deles e foi embora, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, o próprio Jesus só morreu na hora que era para morrer. Os atentados à sua vida antes disso, ele fugiu de todos, para continuar realizando o seu ministério. E ele passou essa mesma orientação para os seus discípulos, aí em Mateus capítulo 10, 23. Ele poderia dizer aos seus discípulos assim: olha, pessoas vão matar vocês, muitos de vocês serão mortos por causa de mim. Mas ele está dizendo assim, olha, entre linhas, ele está dizendo assim: até que chegue a hora de você morrer, de você cumprir o seu propósito nessa vida, porque também isso é planejado por Deus. Se você ler o último capítulo de João, capítulo 21, ele fala para o apóstolo Pedro acerca do tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Porque filhos de Deus, discípulos de Cristo, glorificam a Deus na sua vida e glorificam a Deus até com a sua morte. E Jesus revelou ao apóstolo Pedro, e o apóstolo Pedro também escreveu isso nas suas epístolas, né? Que Jesus revelou a ele que ele iria morrer, como que ele iria morrer, mas até que chegasse essa data, eles eram orientados a fugir. Se vos perseguirem numa cidade, ali Jesus usou o verbo fugir, fugir para outra, para que vocês continuem a pregação do Evangelho, para que vocês continuem o seu ministério, para não serem mortos antes de cumprir o seu ministério, porque Deus está dando para todos nós o tempo exato de cumprir a nossa tarefa, o nosso ministério, aquilo para o que Ele nos chamou nessa terra. E por isso Deus nos guarda, tá? E outra coisa importante aqui, Jesus usa uma linguagem que na Bíblia, que às vezes, quem lê a Bíblia às vezes não percebe, mas existem muitos momentos, nos 4 evangelhos, em várias passagens, nós encontramos na Bíblia, uma linguagem que se chama sarcasmo. Jesus usa de uma linguagem sarcástica, ao dizer assim, ó, né, não acabareis de percorrer
Em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Agora Israel, ali no lugar de Israel ali, pode ser o mundo. Jesus falando para nós, cristãos, crentes em Cristo e pregadores do Evangelho: não acabareis de percorrer as cidades do mundo até que venha o Filho do Homem. Qual é a linguagem de sarcasmo que Jesus tem aqui? É que no mundo o Evangelho sempre será perseguido. O mundo sempre odeia Deus, odeia Cristo, odeia o Espírito Santo, odeia a verdade, odeia a palavra de Deus e odeia as pessoas que são de Deus e que são testemunhas dessa palavra e que são pregadores dessa verdade. No mundo somos odiados, e por isso Jesus ensinou também em João capítulo 15: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como porém não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. No mundo existem um monte de palestrantes por aí, que saem dando palestras sobre economia, sobre saúde, sobre empreendedorismo, sobre empresas, sobre indústrias, e eles não são perseguidos por ninguém, e além de não ser perseguidos, são muito bem pagos para dar as suas palestras. Pregadores do Evangelho saem por aí sem ganhar nada, porque já ganharam tudo em Cristo Jesus, anunciando o Evangelho, e que todo mundo odeia e procura matar quem anuncia essa verdade. Essa é a história da pregação do Evangelho. O mundo é amigo de ouvir qualquer palestra que lhes interesse, mas de ouvir a mensagem do Evangelho, isso eles não querem. Porque o mundo odeia a palavra de Deus. O mundo é o campo inimigo. Nós moramos, vivemos e trabalhamos em território inimigo. O mundo não é amigo, o mundo é inimigo de todo aquele que é amigo de Jesus. E Jesus disse: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Não falo de crentes infiéis, como Tiago falou em Tiago 4,4, infiéis, que são amigos do mundo, dizem que são crentes, mas são amigos do mundo, não são perseguidos pelo mundo, não são odiados pelo mundo, são crentes amigos do mundo, que o mundo gosta deles, porque eles não pregam o Evangelho, são falsos crentes. Sal que não salga e luz que não ilumina, não tem Deus de verdade em suas vidas. Mas quem tem Deus de verdade em suas vidas, sempre será inimigo do mundo. E apesar do mundo nos odiar, tudo que nós temos para retribuir a eles é o amor que Deus derrama em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, obedecendo o Evangelho que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. E o maior ato de amor que nós podemos fazer para com uma pessoa, sabe qual é? Pregar a mensagem de Cristo Jesus, pregar o Evangelho da salvação. Esse é o maior ato de amor que nós, somente nós, filhos de Deus, podemos fazer na face da terra. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.